Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a taxa Selic. Vamos falar também sobre o mercado da soja. Vamos falar sobre a situação entre Rússia e Ucrânia. Vamos comentar sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. Vamos ver como andam os preços do café arábica, que avançaram agora em janeiro no mercado doméstico. E vamos ver também como anda o mercado de produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a Selic. O nome da taxa Selic, ela vem da seguinte sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central apertou ainda mais os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic, a juros básicos da economia, de 9,25 para 10,75 ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. A taxa atingiu os 2 dígitos pela primeira vez desde julho de 2017, quando também estava em 10,25% ao ano. Esse foi o 8º reajuste consecutivo da taxa Selic. No início de agosto, o Banco Central passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. E com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, o reajuste passou para 1,5 pontos nas 3 últimas reuniões. E com a decisão do último dia 2, a Selic continua num ciclo de alta. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esse era o menor nível da série histórica iniciada em 1986. E agora vamos ver como anda o mercado da soja. Os preços da soja, eles voltaram a subir agora na última quarta-feira, dia 2, aqui no Brasil, acompanhando a alta de Chicago e os ganhos do dólar em boa parte do dia. Com isso, a saca encostou em R$ 200 lá no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Mas a negociação segue restrita, com os produtores esperando por cotações ainda melhores. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a última quarta-feira com preços mais altos. O mercado encerrou abaixo das máximas do dia, mas enfileirou a 7ª sessão seguida de ganhos. O persistente clima seco na América do Sul e os prejuízos para o potencial produtivo da região seguem sendo o principal fator de sustentação. E para completar, a demanda segue firme pela soja americana. Mesmo com o feriado do ano lunar chinês, os contratos da soja em grão, com entrega em março, fecharam com alta de 16,75 centavos de dólar por bushel, ou seja, 15 dólares por bushel. Isso dá algo em torno de 30 dólares por saca. A posição para maio teve cotação de 15,4 dólares por bushel,
bushel com ganho de 15 centavos de dólar, ou seja, vai para 34,15 dólares por saca. E agora eu vou comentar sobre a situação entre a Rússia e a Ucrânia. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, ela destacou os impactos dessa tensão geopolítica nos preços de energia, sobretudo na Europa. E ela disse também que as cotações de grãos podem ser afetadas para cima. Ela foi questionada sobre as tensões entre a Rússia e potências do Ocidente, diante da suspeita de países liderados pelos Estados Unidos de que os russos possam invadir a Ucrânia. Segundo ela, essas tensões tornam o quadro econômico mundial muito mais complexo. Georgieva defendeu, durante uma entrevista virtual ao jornal The Washington Post, a importância de uma solução diplomática, no caso, para o bem do povo ucraniano e também para sustentar a retomada global. Na avaliação dela, eventuais sanções duras do Ocidente contra a Rússia, em caso de invasão, teriam impactos em transações financeiras. E agora vamos comentar sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. As vendas de máquinas agrícolas entre tratores e colheitadeiras terminaram o ano passado com crescimento de 26%, segundo a FenaBrave, que é a associação que, além das concessionárias de automóveis, representa vendedores de equipamentos usados no campo. No total, 58.400 unidades foram entregues a produtores rurais em 2021, incluindo na conta as 5.700 máquinas vendidas em dezembro, quando o volume superou em 17% o total do mesmo mês de 2020. Na comparação com novembro, a alta foi de 9,2%, e segundo a presidência da FenaBrave, a tendência é de mais crescimento no setor agora neste ano. O ano de 2021 foi ótimo para a venda de tratores e máquinas agrícolas. Foram mais de 58 mil unidades comercializadas. E o cenário para este ano é igualmente positivo ao agribusiness, o que deve manter a demanda em alta. E agora vamos falar do cafezinho. Os preços do café arábica avançaram no mês de janeiro no mercado doméstico. O indicador CPEA-Exalc do café arábica, posto lá em São Paulo, terminou o mês a R$ 1.474 uma saca de 60 quilos. Um aumento de 42,7% em reais por saca, em relação ao último dia de dezembro de 2021. Segundo pesquisadores do CPEA, essa alta ela esteve atrelada à valorização dos futuros na Bolsa de Nova York, na ICE Futures, e especialmente a retração vendedora no mercado spot brasileiro, de acordo com os dados do Boletim Informativo do Campo. Já no campo, nas fazendas, as volumosas chuvas de janeiro auxiliaram na condição das lavouras e no enchimento dos grãos, mas grandes perdas já foram consolidadas no Brasil. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos comentar sobre as compras de carne bovina da China. É um minutinho só, nós voltamos já. Salário mínimo de R$ 5.000? É esse o valor que deveria ser, de acordo com o DIEESE, para você conciliar as contas depois de tantos aumentos. E na sua região, os CMEIs estão sem professores? São muitas as reclamações. E nessa quarta-feira você confere o fim do drama envolvendo duas famílias que tiveram os bebês trocados na maternidade. A gente te espera às 11h40 da manhã. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Cartão Betas. Um mundo de vantagens para você.
Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Nos palcos ou no lar do melhor amigo. Pode entrar? Ó, chegou o pai, fica à vontade. Joelma, dá show. Tô animada. Muita energia e garra. E essa reforma vai ser mais um sucesso garantido. Vai ficar muito bom, gente. Ele vai gostar. Neste sábado, 9h30 da noite... Eu vou te surpreender. Olha só. Te devo essa, Brasil! Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre mercado do boi gordo. O boi gordo deu assim uma bambeada nos preços na primeira semana do mês, murchando a expectativa de que a virada do mês, com a entrada dos salários, poderia dar um pulo acima da média dos 340, pelo menos, então, se manter. Mas a originalidade do mercado foi diferente, principalmente para o mercado externo, que melhorou as suas marcas em janeiro, mais 31% no comparativo anual, para 140 mil toneladas, 10 mil toneladas a menos que o mês de dezembro. Não foi atrativo para os frigoríficos. As compras devem cair um pouco, já que a China entrou no prolongado feriadão do Ano Novo, fica em hibernação de qualquer compra internacional por pelo menos 10 dias. Embora haja negócios aí na faixa de 370, 380 para o boi China, o indicador CPEA, que serve de base no mercado, acusou um recuo de quase 3% na arroba, lá em São Paulo. E o boi entrou nessa semana valendo R$ 330, preço de referência. E agora vamos comentar sobre as compras de carne bovina pela China. Com a retomada das compras da China, as exportações de carne bovina no Brasil saltaram no mês de janeiro. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, no mês passado foram exportadas 140 mil toneladas da proteína in natura, um avanço de 31% no comparativo anual. O embargo à carne bovina brasileira trouxe, provavelmente, uma queda nos estoques lá da China. E com a chegada do Ano Novo Lunar, eles precisaram recompor esses estoques. Neste momento, agora, a China volta a um patamar significativo nas importações, segundo a AG Reserce Brasil. Ainda na avaliação da AG Reserce Brasil,
o volume de carne bovina embarcada, ela tem espaço para crescer ainda mais e chegar próximo aos patamares observados no ano passado, quando o país embarcou 187 mil toneladas à China. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo, ele é coordenador institucional do IFAG. E nós vamos comentar sobre o mercado de grãos. Agora nós estamos entrando aí já na fase da colheita da soja, muita soja já foi colhida, mas o mercado ainda teme existem alguns rumores aí em relação à Rússia e à Ucrânia, mas em relação à soja o mercado está aquecido. Leonardo Machado, muito bom dia pela sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado mais uma vez. E as coisas aí no mercado de grãos parece que estão bem aquecidas, né? Tanto soja quanto milho, né, Leonardo? Tudo bom? Tudo jóia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente fica muito satisfeito de estar participando aqui desse programa e falar de um assunto tão importante, tão interessante como o mercado de soja e milho, né? Algo que está movimentando muito as discussões do setor. Então, o que a gente observa realmente, igual você colocou, né, Toninho, o mercado aquecido. A soja, que tem um referencial de preço na Bolsa de Chicago, tem alcançado patamares muito elevados, acima dos 15, 50 dólares o bushel. Só para ter uma comparação, né, na virada do ano, esse preço era em torno de 12, 13 dólares o bushel, e agora está 15. Então, tudo isso impacta diretamente no preço da oleaginosa e reflete aqui numa maior valorização do grão nas regiões produtoras de Goiás. Bom, nós estamos tendo dois problemas muito sérios, principalmente na região centro-oeste e na região sul. Região sul foi a seca, que basicamente foi uma quebra quase que total. Agora, na nossa região aqui, nós estamos tendo problema de excesso de água. Quer dizer, durante o desenvolvimento, principalmente da soja, o excesso de água prejudica um pouco por causa da luminosidade. Quer dizer, quem é agricultor sabe disso aí. E parece que nós vamos ter aí uma quebrazinha também, né? Não vai ser aquela quantidade de soja que muita gente estava esperando. E outro problema é que muita gente já está com a soja pronta para colher, mas a umidade não deixa colher essa soja. Então, são agravantes aí que pode fazer o preço ficar muito firme, né? Infelizmente, né, a gente fala sempre que perdas para agricultores é algo muito ruim de falar, né? E a gente teve uma situação esse ano da Argentina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, terem preocupações climáticas com a seca, né? Fazendo com que tenha uma quebra grande, né, nessas regiões. Só para você dar uma ideia, na Argentina, a expectativa é que eles colham menos de 40 milhões de toneladas. A colheita argentina, geralmente, isso falando soja, né, é em torno de 50 milhões de toneladas. Então, é uma quebra significativa. No sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul, que são estados o segundo e terceiro maior produtor consecutivamente, não devem colher uma boa safra. Inclusive, Goiás pode passar esses países. Então, essa situação climática é ruim para os produtores, porém o mercado acabou refletindo de uma forma positiva, né? Muito que está se falando de soja hoje se deve a essas perdas. E aqui, igual você comentou, né, no Centro-Oeste, a chuva pode em relação à produtividade, tempo mais fechado, porém até o momento a gente não teve esse relato. Até o momento a gente continua muito favorável, principalmente para Goiás, né, que vamos colher mais de 14 milhões de toneladas, as colheitas estão ocorrendo, né, tem tido algumas janelas para colheita, mas é sim um alerta para que a gente possa ver como é que vai ser as produtividades das lavouras aqui do Centro-Oeste. Bom, e em relação a preço, tanto de milho quanto de soja, continuam com preços aquecidos e apertando a garganta do suinocultor, da criação de engorda de aves, pessoal do leite e o pessoal produtor de carne, né? Perfeito. Falando de preço, né, como eu coloquei aqui, Chicago está bastante aquecido e preços elevados. E o que tem segurado muito a questão de Chicago é a questão do câmbio, como você colocou no início. O câmbio que virou o ano 5,70, 5,75, se encontra agora abaixo de 5,30.
E isso tem segurado um pouco o preço da soja, né? Segurado assim, entre aspas, 180, né? E se a gente tiver uma valorização do câmbio daqui para frente, podemos ainda ter uma situação ainda mais complicada quando você fala preço para o mercado consumidor. Da mesma forma o milho. O milho ele tem se mantido numa situação porque a gente está tendo um plantio muito bom da safrinha, né? A colheita da soja e o plantio da safrinha tem sido feito no momento correto. E a expectativa é de uma grande safrinha até o momento. Porém, se a gente tiver algum problema climático na safrinha, podemos ter preços de milho mais altos do que é o momento. Então, o preço, ele é agora, principalmente para a parte demandante, para a parte compradora, merece muita atenção e gestão no setor de compras. Essa conversa que eu estou tendo com o Leonardo, ela é muito interessante, principalmente para você que é dona de casa. Às vezes, a gente imagina que o problema é aqui no Brasil, que tudo isso está sendo causado pelo governo brasileiro. Eu não estou aqui defendendo o governo X, Y ou Z. O que nós vivemos é mercado internacional. O mundo vive em relação de outras coisas que acontecem fora do país dele. Por exemplo, quem manda, infelizmente, quem manda no mercado mundial hoje é uma moeda chamada dólar. Ele sobe, ele desce. E aqui no Brasil, como nós somos considerados o supermercado do mundo, ou seja, nós somos um país que produz muitos grãos, ora, isso tem uma influência muito grande em relação ao dólar. E tem outra coisa, dependendo do valor do dólar, a exportação nossa aumenta. Se eu for vender no mercado interno, eu vou perder dinheiro, então eu prefiro exportar. E você que está me acompanhando nesse momento, faria a mesma coisa. Se você tivesse soja e dependendo do dólar, dependendo do preço, você não entregaria essa soja aqui no mercado interno. Você procuraria um comprador lá no mercado externo para poder ganhar mais. É mais ou menos isso, né, Leonardo? O mercado, principalmente o mercado internacional, está muito aquecido, né? A China tem demandado grande quantidade de soja, o milho, né? Da mesma forma, apesar da China não comprar da gente, ela acaba aquecendo o mercado internacional. Então, tudo isso tem puxado muito o preço da soja. E demanda, sempre que a gente coloca isso, demanda da ponta compradora, né? Quem está comprando esses grãos, um preparo de compra muito importante. Porque, veja bem, a gente está falando aqui de ração, exportação, mas quando a gente fala de milho, a gente está percebendo que uma nova fonte de utilização de milho vem crescendo muito aqui no estado, que é de etanol, né? Etanol à base de milho. Então, muitas das vezes, o pessoal de granja, de aves, suínos, vai começar a ter uma concorrência forte nas usinas também. Então, cada vez mais demandamos mais profissionalismo e gestão nas compras de grãos de quem necessita desse insumo para produzir. E tem mais um agravante, né, Leonardo? Os insumos para a próxima safra, né? Está aí um burburinho em nível mundial. Você vê, a Rússia já deu uma cortada no nitrato aqui, venda aqui para o Brasil, é um componente de fertilizantes. A China também já deu uma freada na venda de fertilizantes. Quer dizer, nós temos aí um problema agora em relação a defensivos agrícolas. Também está faltando produto no mercado. Enfim, é uma conturbação mundial, né? Não é só nossa aqui. Não, de forma alguma. Desde a época do Covid, né? Deixa eu falar a época, a gente está na época ainda, mas desde o início da pandemia a gente tem um problema grave na questão dos fretes marítimos. E isso impactou todo o mercado mundial. E aí a gente percebe essa questão, igual você comentou, muito bem colocou no começo, essa questão da ameaça da Rússia invadir a Ucrânia. Veja bem, né? A Rússia é um dos nossos principais fornecedores de fertilizantes. Se eles entram em guerra, como é que vai ficar esse fornecimento? Preocupa. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo. Então, se entra em guerra, o mercado de milho, como é que vai reagir? Então, é todo um contexto mundial. A questão inflacionária é mundial, a questão da valorização do dólar é mundial. Então, são pontos que a gente tem que ficar muito atentos e buscar cada vez mais informação para tomar a melhor decisão. Olha, a senhora que está nos acompanhando agora, só para ter uma noção, aquela alface que a senhora compra no supermercado, aquele tomate, pepino, cenoura, tudo isso, ele precisa de fertilizantes, ele precisa de fungicida, herbicida, e tudo isso, por incrível que pareça, é importado. O nosso país, ele importa cerca de 80%
do fertilizante que consome. Nós importamos basicamente metade do trigo que nós brasileiros consumimos, vem de fora, vem da Rússia, vem da Argentina. E esses países estão com sérios problemas. Então, às vezes, as pessoas, como eu já disse, às vezes falam, não, isso é governo, isso é aquilo. Não é nada disso e nada daquilo. O problema é uma convulsão social que nós estamos tendo. E o negócio não é brinquedo, o negócio é muito sério, que vai afetar no pãozinho, no macarrão, vai afetar no óleo diesel, já está afetando muito violentamente no combustível que a gente utiliza nos carros. Enfim, o problema mundial é muito sério e parece que não está tendo, assim, ninguém para tentar resolver esse problema, né? É difícil. Nós temos que acompanhar e gerir. Tudo isso, Toninho, é risco, né? Risco de alta de preço, risco de queda, tudo isso a gente tem que aprender a gerir, para que a gente tenha o menor impacto possível, né? Então, são situações onde que o mercado age da forma em relação às suas ofertas e demandas, né? Em relação a toda a conjuntura internacional, em relação a todo o sistema de produção que vivemos. Então, são coisas que a gente não consegue controlar, a gente tem que gerir essas questões de preço, oferta de mercado, para que a gente não tenha problemas no decorrer da safra. Por exemplo, né? Se eu sou uma granja que precisa de milho agora, a gente sabe que a safrinha vai demorar a ser colhida, a gente vai ter uma menor oferta aqui da primeira safra, porque teve uma quebra no sul, eu já tenho que começar a programar essas compras até a entrada da safrinha. Então, é gestão. É isso que muitas vezes as empresas precisam ter até o momento para evitar ter maiores impactos no seu negócio. E por incrível que pareça, né, Leonardo, a bomba sempre estoura na classe média, né? É basicamente ela quem paga a conta mais alta. Infelizmente, é desse jeito. Bom, porque é a que mais tem o impacto, né? É verdade. Que mais demanda. Perfeito. Leonardo Machado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Esse é o tipo de tema que não se esgota nunca e a gente tem que levar esse tipo de informação porque ela é esclarecedora. Muito obrigado e até a próxima. Um bom dia. Até a próxima. Bom dia. Sempre que precisar, está à disposição aqui. Valeu, Leonardo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O que é certo nem sempre é popular. E o que é popular nem sempre é certo. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa